A Alemanha, infelizmente, está à beira de um abismo econômico e vem passando por um processo de desindustrialização extremamente acelerado e não tem nenhuma perspectiva de mudança nesse cenário. Então, o que eu queria falar hoje é o resultado de uma das pesquisas mais importantes na Alemanha, que o pessoal chama aqui de ZEW, né, que é ZEW. Vou falar aqui, não precisa decorar isso de forma alguma, mas em alemão seria Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung, ou seja, é uma pesquisa pesquisa econômica, é o Centro de Pesquisa Econômica Europeia. E ele indica principalmente o sentimento dos alemães em relação ao futuro da economia. E pelo fato da Alemanha ser o carro-chefe da Europa, né, o maior país hoje em relação ao PIB europeu, ele dá um indicativo em relação a para onde a Europa, principalmente ocidental, está andando. E segundo esse índice de avaliação da situação, em novembro ele caiu para um nível que é menos 91,4, ou seja, é o menor nível de todos depois de 2009, né, próximo aos níveis da crise financeira ali em 2009. O que mais chocou nessa pesquisa foi que nenhum dos respondentes, nenhuma pessoa nessa pesquisa avaliou a situação econômica da Alemanha como boa. Só para você ter ideia do nível de gravidade, é a primeira vez que se reporta isso. Então, obviamente que esse cenário pessimista ele decorre tanto de problemas internos na Alemanha quanto de desafios econômicos globais sincronizados. Lembrando, eu sempre repito aqui, né? Muitos que me ouvem me chamam de repetitivo, mas parte do processo de aprendizado, né, num canal de educação como o meu, é voltado para a repetição, para você ver que várias dessas coisas são temas que se repetem ao longo do tempo. Então, não é um problema só da Alemanha, né? Então, a percepção alemã ela também é influenciada pelo agravamento das condições econômicas globais, porque não se tem perspectiva que nem a demanda interna da Alemanha resolva a situação e nem os mercados para os quais a Alemanha poderia exportar também o consumam, principalmente pelo fato de que a Alemanha também está se desindustrializando. Então, mesmo que você tivesse esses mercados, eles também continuam caindo pela competitividade alemã caindo. Eu não sei se isso é verdade, você pode até me dizer se você mora na Alemanha hoje ou se você tem, por exemplo, carros alemães. Eu vi até no TikTok vários até acho triste isso, né? Porque Mercedes, por exemplo, é um dos carros que eu acho mais bonitos, assim, principalmente o interior, mas você vê vários vídeos ou shorts no TikTok das novas versões desses carros tendo ali peças plásticas que estão se movendo um pouco mais do que o normal, como se o acabamento alemão já não fosse mais o mesmo, né? Você pode confirmar, não sei se isso é verdade, se não é, mas eu fico curioso para ver, porque infelizmente você acaba trazendo um pouco mais ainda dessa de como a imagem alemã, da indústria alemã, que sempre foi de ponta, vem sendo denegrida. E isso principalmente se reflete na China, né? Que sempre foi um grande consumidor de marcas alemãs, e isso é muito forte nos Estados Unidos também, né, um ávido consumidor de carros alemães, isso vem perdendo cada vez mais o seu market share. E as políticas do Banco Central Europeu, apesar dos cortes agressivos que foram feitos nas taxas de juros pelo Banco Central, o sentimento continua piorando, ou seja, é novamente aquela premissa de que o que a gente acha, o que estudamos nas faculdades de economia, de que basta você começar a reestimular, ou seja, entre aspas, porque não existe nenhum estímulo com corte de juros, né? Como já expliquei até no vídeo do domingo sobre a taxa de juros, funciona exatamente o contrário do que a gente imagina. Ele, mesmo que você tivesse juros mais baixos, não é isso que acaba reestimulando, é muito mais embaixo o problema. Então, historicamente, esse sentimento da pesquisa ZEW, né, a ZU, ela melhora quando os bancos centrais agem. Só que, olha isso, mesmo que você crie o efeito psicológico dessa pílula de que se a gente anuncia que vamos fazer alguma mudança para a população europeia e para a alemã,
ela dá uma melhorada nesse sentimento da pesquisa, mas dessa vez a situação é tão grave que não houve nenhuma modificação na pesquisa ZEW, mesmo com o corte de juros do Banco Central Europeu. Então os índices de sentimento eles frequentemente se recuperam, né, prematuramente devido às intervenções que já foram vistas em 2008 e 2011, mas não mais se refletiu em 2024. E se você olha o mercado de bonds alemães, e é um pouco diferente do americano, porque eles são vistos como pristine collateral, ou seja, é um colateral muito bem visto no mercado europeu, só que ele é bastante escasso porque o governo alemão não tem a tendência de emitir tantos deles, né, pela característica alemã de não se endividar tanto, mas isso veio mudando bastante nos últimos tempos, e tem um indicador que a gente chama de swap spreads, ou seja, é como se fosse um comparativo entre a taxa de juros cobrada pelos títulos do governo em relação a contratos feitos entre entidades privadas e hedge funds. Normalmente, essa taxa privada tem que ser um pouco maior do que o do governo, porque é mais arriscado você emprestar para o mercado privado do que para o governo, certo? Então, se esse spread é positivo, isso mostra uma economia saudável. Agora, se esse spread é negativo, isso mostra que nós temos problemas nos fundamentos da economia, ou na macroeconomia, ou na percepção de risco em relação àquele governo. E é exatamente o que vem acontecendo com os títulos alemães. Também você tem os rendimentos desses títulos estão divergindo das taxas alemãs, ou seja, você tem um swap spread negativo. Então isso mostra que está se vendo um risco local, obviamente ele faz parte de um contexto global, mas que o hotspot agora, o principal ponto de preocupação que está sendo mostrado é um prêmio de risco muito maior para entidades europeias. Isso é uma péssima notícia para quem está na Europa e principalmente pelo fato de que a União Europeia é um dos principais hubs de eurodólares no mundo. Então, se eles param de emprestar, os dólares param de circular, você tem também o peso do euro em relação ao cesto de moedas que formam o DXY, que é a medida da força do dólar. O euro é a segunda principal moeda. E você percebe quase uma paridade, né? O euro agora está 1,05 em relação ao dólar. Então, você chegar numa paridade, você vê esse tipo de problemas, você vai juntando as peças para você entender de que algo não está muito bem na economia europeia, somente dando esse contexto para você. Então, juntando tudo isso com a política incerta das taxas de juros do Fed nos Estados Unidos, gera toda aquela incerteza do que vai acontecer. Vamos ter mais fuga de capital? Agora, para onde que vai a liquidez do mundo? E ela não está escolhendo a Europa de forma nenhuma. Os fundamentos estão dominando completamente. Então, eventualmente, espera-se que os rendimentos desses bonds americanos se alinhem um pouco com as taxas alemãs à medida que a certeza diminua. Só que isso é somente uma perspectiva, um desejo, mais do que uma coisa em si. Então eu vou colocar para você, inclusive, nas fontes para esse podcast, a própria pesquisa do ZEW, né, que mostra ali, falando até da queda das expectativas econômicas em relação à Alemanha baseado na vitória do Trump, e também a perda da confiança do investidor alemão baseada no Trump. Então, os dois links não param de falar do Trump, só que isso esconde um problema muito maior, que é algo que não veio baseado no Trump. É uma coisa muito mais fundamental e de muito mais tempo, que é o problema, inclusive demográfico, né? Principalmente na Alemanha, um país que envelhece numa velocidade absurda, como o próprio Japão, como a própria China, mais rápido, inclusive, que o próprio Brasil, que também vem envelhecendo. E, então, é um problema demográfico, de desindustrialização, de falta de competitividade, de perda de cabeças que vão para outros lugares tentando buscar mais oportunidades, e também da falta de escolha de capital. É literalmente a bomba relógio. É o tipo de posição que você não quer se encontrar, e isso, obviamente, se reflete no ZEW. Então, os resultados do ZEW da Alemanha são um barômetro crítico para compreender os desafios econômicos globais quando você avalia a parte da Europa. Então, mais uma ferramenta que eu queria dar para você hoje, para você sempre ficar atento nisso, mas infelizmente ele está no pior índice possível para a Alemanha.